Olá, boa tarde, tudo bem? Professor Jorge Cláudio com mais um vídeo para vocês. O vídeo de hoje é uma continuação do vídeo anterior. Lembrando que no vídeo anterior a gente falou sobre os porquês. No vídeo de hoje, iremos colocar aqui uma série de frases e responderemos em cada frase qual é o porquê correto para a devida frase. Mas antes disso, peço a vocês que possam seguir o nosso canal, compartilhar, curte, pois assim mais pessoas têm acesso ao nosso conteúdo. Vamos fazer aqui uma breve recapitulação. Nós temos na língua portuguesa 4 porquês, sendo que 2 são juntos e 2 são separados. Então nós temos 2 porquês separados, assim, um sem acento e outro com acento. E nós temos 2 porquês junto, sendo que um é com acento. Vamos lá, brevemente falando sobre cada um. O porquê separado sem um acento é o porquê que normalmente introduz frases interrogativas. Esse porquê introduz frases interrogativas. Ele também é um porquê que pode ser substituído nas frases pelas expressões por qual razão, por qual motivo, pelo qual, pelas quais, pelos quais, pelas quais e assim por diante. O porquê separado com acento é o porquê que fica ao final das frases. Normalmente ele é utilizado em frases interrogativas. Entretanto, ele também é utilizado em outras frases, frases exclamativas e frases afirmativas. Todavia, esse porquê está sempre ao fim da frase. Temos em seguida outros 2 porquês, agora os 2 porquês juntos. O primeiro porquê é um porquê junto, é o porquê que normalmente a gente responde às perguntas. Esse porquê, ele normalmente é substituído pela expressão pois. Ao respondermos uma pergunta, normalmente utilizamos este porquê. E nós temos também o porquê junto com acento. Esse porquê, ele é um substantivo, normalmente ele é acompanhado de um determinante, que pode ser um artigo, um numeral, e assim por diante. Também pode ser um pronome. Esse porquê, ele pode ser substituído também pela expressão o motivo, a razão. Quando a gente faz isso numa frase, é o porquê que a gente vai utilizar. Esse porquê, lembrando, ele é um substantivo e está sempre acompanhado de um determinante. Agora, vamos às frases. Vamos às frases. A primeira frase que a gente vai ver aqui agora é a seguinte. Vamos lá. Na letra A, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar as frases e depois iremos substituir, iremos colocar qual o porquê na devida frase. Então, na primeira frase, a primeira frase é a seguinte: os motivos. Por quê? Por que eu não vou colocar? Vou pular, depois a gente vai introduzir o porquê. Passastes foram inesquecíveis. Inesquecíveis. Então, os motivos por que passastes foram inesquecíveis. Neste caso aqui, a gente vai utilizar o porquê separado
sem o acento. Por quê? Essa expressão pode ser substituído pela expressão pelos quais. Eu não disse anteriormente que o porquê separado sem acento, ele pode ser substituído pela expressão pelas quais? Então, ficaria assim: os motivos pelos quais passastes foram inesquecíveis. Então, o porquê é o porquê separado sem um acento. Vamos para a letra B. Vamos lá. A frase seguinte é: por que ela não veio? Vou deixar o espaço aqui e vou escrever: ela não veio. Esse porquê, lembrando que aqui é uma interrogação. Então, se eu coloquei a interrogação aqui, obviamente o porquê que introduz é o porquê separado com acento, ou melhor, sem acento. Lembra que eu falei lá anteriormente que o porquê separado sem o acento introduz frases interrogativas? Então, ele está aqui, o porquê separado sem o acento. Por que ela não veio? Agora, aproveitando esta mesma frase, essa frase é uma frase interrogativa, vamos fazer dessa frase agora uma frase afirmativa. A gente teria o seguinte, letra C. Por que ela não veio? Aqui eu já estou introduzindo o porquê. Porque ela não veio. Note que aqui, agora, a gente tem uma frase afirmativa. E aí, o porquê agora é um porquê junto. Mesmo ele introduzindo a frase, ele é um porquê junto, porque a frase não é uma frase interrogativa, certo? Esta frase aqui, ela pode ser a resposta de alguma pergunta, né? Alguém poderia ter feito uma pergunta e a pessoa ter respondido, porque ela não veio, simplesmente. Vamos passar agora para a letra D. Na letra D, a gente tem a seguinte frase: você está rindo por quê? Então, você está rindo por quê? Então, este porquê, como eu disse anteriormente, é o porquê separado sem, ou melhor, com acento, certo? Todo porquê de final de frase é o porquê separado com acento. Além do mais, este porquê aqui, ele está no final de uma frase interrogativa. Passando agora para a letra E. Vamos fazer aqui mais uma observação. A letra E, eu tenho a seguinte frase: ela não disse por quê. Então, ela não disse por quê. Note que, só para reforçar, nós temos aqui também um porquê separado com acento. Entretanto, esta frase é uma frase afirmativa, é uma frase aqui que termina com ponto. Ela não disse por quê. Note que os porquês que ficam ao final das frases, tanto as frases podem ser afirmativa, exclamativa ou interrogativa. Normalmente a gente vê nas frases interrogativa, mas nem sempre é assim. Vamos passar agora para a letra F. Na letra F, nós temos a seguinte frase: esse é o porquê de tudo. Então, esse é o tracinho porquê de tudo. Deixando um espaço aqui para a gente responder. Então, nós temos aqui nesse porquês, já temos o aqui no início. Então, isso já indica que a gente vai ter aqui um porquê
junto com acento. Por quê? Essa expressão pode ser substituída pela expressão o motivo. Então, a frase poderia ser lida assim: esse é o motivo de tudo. Passando agora para a letra G. Letra G. Na letra G, nós temos a seguinte frase: ele corre porque precisa trabalhar. Então, ó, ele corre, tracinho, espaço, né? Porque precisa trabalhar. Ele corre porque precisa trabalhar. Neste caso aqui, nós temos um porquê junto sem acento, né? Ele corre pois precisa trabalhar, né? Porque esta frase pode também ser uma resposta de uma frase anterior. Então, neste caso, o porquê aqui é junto sem o acento. Vamos passar aqui para mais uma frase, letra H. Não me amas porque não te amo. Então, vamos lá. Como seria essa frase? Não me ama? Não me amas? Porque, tracinho, né? Não te amo. E essa frase aqui agora? Note que aqui a gente tem uma interrogação no final. Entretanto, o porquê que a gente utiliza aqui é um porquê junto, né? Lembrando que os porquês das frases interrogativas são separados. Entretanto, isso ocorre quando eles estão no início das frases ou no final da frase, ou na frase ele possa ser substituído pela expressão por qual motivo, pelo qual, pelas quais, que não é o caso aqui. No caso aqui, nós poderíamos substituir esse porquê por pois, por exemplo, não me ama, pois não te amo. Mesmo a frase sendo interrogativa. Essa frase é meio que uma pegadinha. Então, só para reforçar, esse porquê desta frase é um porquê junto. Agora, mais uma curiosidade. Nós temos a seguinte frase. Já vou colocar aqui. O porquê foi descoberto. O porquê foi descoberto. Agora, olha que interessante. Nós temos o porquê junto com acento no início de uma frase. Entretanto, esta frase não é uma frase interrogativa. E aqui, esta expressão, o porquê, ela também pode ser substituída, como disse anteriormente, pela expressão o motivo. Então, o motivo foi descoberto. Note que este porquê está acompanhado aqui do determinante o. Para finalizar, vamos para a letra J. Ela não responde por quê? Então, ó, ela não responde por quê? Neste caso, né, já vou introduzir aqui o porquê, porque está no final da frase. Então, no porquê, no final de frase, porquê separado com acento, tendo em vista que a frase é uma frase interrogativa. Então, aqui a gente viu exemplos de 10 frases com porquês variados. Agora, vamos fazer aqui mais uma brincadeirinha. Vamos dar uma analisada nestas duas questões. Nós temos que analisar aqui, nestas frases, qual frase, a primeira, no caso, né? A primeira eu tenho que descobrir qual o porquê
ou melhor, qual frase está correta, né? E na segunda frase eu tenho que descobrir qual a frase que está incorreta. Mas vamos analisá-la uma por uma. Qual frase está correta? Então, na primeira frase, nós temos o seguinte: vim porque quero festejar. Note que aqui, ó, eu tenho um porquê separado, sem acento, tem uma frase afirmativa. Este porquê aqui está errado. Neste caso aqui, eu teria que ter um porquê junto. Vim, pois quero festejar. Eu poderia substituir este porquê pela expressão pois. Vou pular aqui, vou ir para a letra C primeiro. Eu sei porque você foi à festa. Eu sei porque você foi à festa. Neste caso aqui, o porquê está junto nesta frase. Mas será que esta frase está correta? Então, ó, neste caso aqui, esse porquê deveria ser um porquê separado, né? Eu sei o motivo, porque eu sei o motivo que você foi à festa. Eu sei o motivo pelo qual você foi à festa. Então, o porquê separado, sem o acento, ele é substituído pela expressão pelo qual, pelas quais, pelos quais. A última frase é até mais fácil de entender, porque a frase é a seguinte: diga-me o porquê deste grito. Esta frase também está errada porque note que aqui eu tenho um porquê, antes eu tenho um determinante, o, e neste caso eu deveria ter um porquê, eu deveria ter aqui o porquê junto com acento. Então esta frase também está errada. Então, a resposta correta está aqui. Afinal, por que você trabalha? Afinal, por qual motivo você trabalha? Então, esta é a opção correta. Vamos ver a última aqui. Nesta última aqui, a gente tem que marcar a resposta incorreta. A primeira frase é a seguinte: ele trabalha muito porque precisa. Esta frase está correta porque nós temos aqui uma frase afirmativa. Esse porquê aqui, ele é um porquê que pode ser substituído pelo pois. Então, ele trabalha muito, pois precisa. Então, está certo esta colocação. Na segunda frase, a gente tem o seguinte: luta tanto, por quê? Note que a gente tem um porquê no final de uma frase interrogativa. Vamos passar aqui para a letra D? Olha na letra D. Por que ele saiu? Nós temos um porquê separado numa frase, iniciando uma frase interrogativa. Então, esta questão está realmente correta. A questão incorreta, no caso, é a letra C. Ela entendeu o porquê disso. Então, isto aqui está incorreto, porque esse porquê aqui deveria receber o acento, porque ele pode ser substituído pela expressão o motivo. Então, gente, só mais um lembrete aqui. Esse foi um pequeno teste que a gente fez para fixarmos esta questão dos porquês. É importante lembrar também, relativo à BNCC, que os porquês, você pode introduzi-los já. Pode até ser já no primeiro segmento, né? Como a gente diz, nos anos iniciais do ensino fundamental. E ele pode ir também prosseguir
a partir do segundo segmento do ensino fundamental como um todo, porque se trata aqui de conectores, de conectivos. Então, são várias habilidades que cabem estes porquês, assim como também pode ser utilizado lá também no ensino médio. Mais um lembrete também, que estas questões que a gente colocou aqui, os porquês, são questões que caem bastante em concurso público. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço a todos e todas.